Você já se perguntou como é que, mesmo tendo pouco dinheiro, ganhando quase nada, quando você tinha 16, 17 anos, você sempre tinha dinheiro para beber no final de semana? Isso é uma pergunta que é um paradoxo, né? E essa pergunta, e mais muitas outras, são perguntas paradoxais, que é basicamente o que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Pelo motivo de que uma pessoa pediu pra eu gravar um vídeo sobre o assunto, então também. E porque fazia tempo que eu não postava nada no YouTube, né? Então, vamos aqui de volta para mais uma aulinha de copy. E aqui você vai entender o que que é isso, o que que é a pergunta paradoxal, como é que você pode usar ela, de onde ela veio, qual que é a utilidade dela. E por que você deve começar a usar isso quando você for criar um produto, quando você for criar uma copy, um anúncio, enfim, qualquer coisa que envolva a tua campanha de vendas. Antes disso, me apresentar rapidinho, meu nome é Guilherme, eu sou copywriter há mais de 5 anos. Já devo ter gerado aí com as minhas copies mais de 20 milhões em vendas fácil. E aqui a gente vai trazer esse ponto que é a pergunta paradoxal, é uma teoria, é um nome que o Derek criou, né, mas que ficou bem disseminado, mas que tem pouco conteúdo sobre na internet. Então eu acho importante ter essa aula aqui para que você saiba do que se trata e consiga usar aí no seu projeto. Então, para começar, o que é a pergunta paradoxal? O que que é isso? É um paradoxo. Algo que parece contraditório de início, mas que ao mesmo tempo, depois que você lê e relê, revela uma verdade ou uma teoria escondida. É basicamente uma pergunta que as pessoas já se fazem e envolve algum preconceito, ou é uma pergunta que faz muito sentido e que a pessoa, na real, ela não sabe a resposta. E aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro. Que, por exemplo, no nicho de emagrecimento. Por que as japonesas são todas magras se elas vivem comendo carboidratos? Isso é uma pergunta que faz sentido, porque realmente tu vai assim lá, comida japonesa, sushi, arroz, alga, yakisoba, tipo, todas essas coisas são muito cheias de carboidrato e mesmo assim é difícil você ver uma mulher asiática, uma mulher japonesa acima do peso. Então essa é uma pergunta que talvez as pessoas nunca tenham se feito, mas que faz sentido. E aí ela fica tipo, pô, é verdade. Por quê? E aí isso gera a curiosidade dela pra ela ver ver o resto do teu funil. Outra pergunta, nicho de relacionamento. Por que você não consegue superar o seu ex, mesmo sendo um babaca? É contraditório, porque, porra, se o cara é um babaca, então tu não deveria sentir saudade. Mas mesmo assim tu sente. Então, qual que é a solução pra isso? Qual que é a explicação? Porque tem que ter uma explicação. Ou deveria. Essa é a lógica da pergunta. Outro exemplo. Por que tem copywriters ganhando muito mais que você escrevendo mal? Ou seja, você vê muita gente, tipo, em projeto grande, mas que só faz copy merda, e aí tu fica se perguntando, porra, o que que os caras fazem que eu não sei, ou o que eles têm que eu não tenho, ou quem eles conhecem que eu não conheço. Enfim, é uma pergunta que você não sabe a resposta e que é um paradoxo, porque eles estão num projeto bom, escrevendo mal. Então é contraditório. Outra pergunta. Como os jogadores de futebol aprendem a falar inglês rápido quando vão jogar fora? Aqui, por exemplo, pode ser como eles fazem para aprender inglês rápido quando vão jogar fora, mesmo não tendo estudado, né? Porque normalmente o pessoal larga a escola pra jogar bola, enfim. É uma pergunta que faz sentido também, que as pessoas talvez não se façam, né? Mas que ela vai olhar e falar, nossa, é verdade. Como isso é possível? E aí, uma última pergunta é como pessoas muito menos competentes que você estão ficando ricas e você não? Porque é contraditório. Então, basicamente, a pergunta paradoxal ela tem que ser contraditória e ter um preconceito. Então, pessoas menos competentes estão ganhando mais dinheiro que você. Não faz sentido, teoricamente, porque no aprendizado que a gente teve, quanto mais competência, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Porque na realidade não é bem assim. Mas enfim, acho que deu pra entender. E qual que é o objetivo disso tudo? Como eu já dei um spoilerzinho, é gerar curiosidade. Curiosidade pra pessoa pensar, tipo, porra, ele sabe a resposta dessa pergunta? Como assim? Ou gerar uma identificação inesperada. Tipo assim, a pessoa vai ler aquilo e vai falar, nossa, como assim não sou só eu que penso isso? Ou como assim tem alguém que sabe a resposta dessa pergunta? Então, essa é a ideia. É gerar curiosidade e gerar desejo pela resposta. Ela, tipo, às vezes ela vai clicar e vai ver a tua VSL de 40 minutos só pra ter a resposta da tua pergunta paradoxal que você fez no começo do anúncio, sabe? Então, é bem útil. Agora, de onde vem essa teoria? Bom, o nome, né? O nome quem criou foi o Derek, mas enfim, essa estratégia da pergunta ela já é bem antiga, tem muitas cartas de vendas antigas que já tem isso. E as perguntas ela vêm do inconsciente coletivo.
ela vem basicamente da cabeça das pessoas, do que a mídia sai espalhando, da história, de coisas que são fatos. Então, é basicamente tu encontrar no senso comum coisas que são um paradoxo, mas que você pode arrumar uma justificativa. Basicamente isso. E aí, inclusive, vamos pra parte agora que eu vou ensinar como criar, né? Mas não, só resumindo. Uma pergunta paradoxal é um paradoxo. É uma coisa que, teoricamente, é contraditória, mas que ela entra na tua estratégia como o gancho pro teu mecanismo, pro teu mecanismo da solução. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Então é basicamente pegar um preconceito que as pessoas têm, ou algo que tá no senso comum. Por exemplo, cenoura faz bem previsão. Aí tu vai pegar esse ponto e vai colocar uma pergunta contraditória. Sei lá, que eu vou inventar, mas enfim. Se cenoura faz previsão, por que os coelhos enxergam mal? Sei lá. Enfim, vai encontrar algo melhor que isso. Mas tem que ser relacionado ao mecanismo do que tu tem no teu produto. E aí vai da tua experiência para fazer isso. Agora a gente vai para a parte de como criar isso de fato. E eu vou até passar algumas estruturas aqui para tu usar, enfim, para facilitar a tua vida. Tem 4 formas de criar isso, tá? A primeira é tu refletindo sobre o senso comum, então é literalmente você sentar, fechar o olho e tentar lembrar sobre o assunto que você está falando, enfim, o nicho que você tá. O que, o que as pessoas já acreditam sobre isso, sabe? E aí, como que você pode contradizer isso? Outro exemplo, nicho de conquista, sei lá. As pessoas acham que o cara que consegue ficar com mais mulheres é o que mais tem dinheiro. Aí você vai dizer que, pô, é o contrário. Como é possível. Aí tu vai pegar um exemplo aleatório, sei lá. Como eu fiz pra dormir com uma mulher por semana, mesmo tendo um Celta, tá ligado? Tipo isso. Besteira. Mas enfim, é tu ser contraditório. E aí, o segundo ponto é você alinhar isso com pesquisa. Então, você vai pro Google, talvez eu não tenha conhecimento sobre o nicho, enfim. Então, vai em comentário de YouTube, vai em vídeo do YouTube, vê o que tá em alta, vê o que tem o maior número de pesquisas no nicho e tal, para tentar encontrar quais são essas crenças que a pessoa já tem sobre o nicho, para que tu consiga contradizer isso de uma forma curiosa, uma forma que vai beneficiar a tua solução. E aí, com todos esses dados, você vai fazer a mesma coisa. Você vai parar, vai ver tudo que você conseguiu, tudo que você juntou e vai refletir sobre para encontrar a tua pergunta paradoxal. Já o terceiro modo é tu fazer pesquisa com IA, que é basicamente, ao invés de tu ter que ficar lá procurando em todos os lugares, você vai lá no Gemini ou no Perplexity e perguntar. Me faça uma pesquisa profunda e traga para mim quais são as principais crenças que as pessoas têm sobre o mercado XYZ quando se trata de XYZ. E aí ele vai te trazer tipo, um resumão com todos os pontos e tal, e aí tu vai identificar ali o que faz mais sentido pra tua oferta, pro teu mecanismo, e vai colocar aquilo na tua pergunta. E o outro jeito, que é o quarto jeito, que é o mais vagabundo, assim, mais preguiçoso, é não só fazer a pesquisa com a IA, mas também pedir pra IA criar essa pergunta. Então tu vai pedir pra ela, além de fazer a pesquisa, com base no que ela encontrar, separar as melhores opções ali, e fazer uma lista de perguntas paradoxais que você pode utilizar para beneficiar o teu mecanismo. E aí vai ter que ter uma boa munição de contextos e tal, mas aí é contigo. Eu recomendo que você faça suas primeiras com pesquisa e reflexão. Então tu vai pesquisar sobre, tu vai entender o nicho, ou se você já entende, você vai parar e só refletir sobre, para criar algumas ideias suas. E aí depois, quando você já tiver alguma coisa ali, você pode pesquisar usando a IA para facilitar a tua vida. Caso para tu ter novas visões e conseguir ter um resultado melhor, conseguir lapidar aquela ideia, sabe? Para que tu tenha algo mais efetivo de verdade. Então esses são os 4 jeitos, eu como eu recomendo é fazer isso. Se você já tem mais experiência, você pode ir direto para IA. Aí você vai conseguir identificar o que é uma boa pergunta ou não. Mas eu recomendo, caso você nunca tenha feito, você faça do zero, pensando com a sua própria cabeça. E aqui tem 3 estruturas, então, porque algo negativo é exatamente o que vai te levar ao positivo. Então, aqui no exemplo que eu dei lá. Porque ser pobre e andar de Celta é exatamente o que vai te fazer ficar com mais mulheres. Tá ligado? Faz sentido nenhum. A pessoa não vai entender nada e vai clicar pra entender.
Aqui, como ação inesperada pode gerar resultado oposto. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nicho de rejuvenescimento, sei lá. Como não passar protetor solar pode melhorar 10 vezes o aspecto da sua pele. Você acha que não faz sentido, né? O pessoal normalmente relaciona protetor a deixar a pele protegida. Então ela vai ficar melhor. Aí tu vem e fala o contrário. Essa que é a ideia, entendeu? E aí depois se vira pra explicar. Aqui outro exemplo. Como é possível o resultado mesmo fazendo ação contraditória? Aqui, como é possível, sei lá, vamos ser bem genérico, emagrecer mesmo comendo chocolate todo dia? Contraditório. É possível, é possível. Aí depois se vira pra explicar. Enfim, basicamente isso. Esses exemplos aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra quem quiser usar também. E aí, beleza. Vamos pro próximo aqui. Que é onde usar isso? Beleza, tu tem as suas perguntas ali, tu tem a tua pergunta paradoxal do teu nicho, da tua oferta. E agora? Onde é que eu coloco? Basicamente, onde eu mais gosto de usar é em headlines, ganchos de criativos, vídeos de VSL e no mecanismo. Na hora de explicar o mecanismo e tal. Mas principalmente no gancho do criativo. Porque ali tu pode testar muitas. Então tu pode usar. Tu tem uma solução. Só que, tipo, tu vai ter dezenas de perguntas paradoxais que você pode usar para levar a pessoa até essa solução, entendeu? Vamos usar o exemplo do nicho de emagrecimento que eu coloquei, que é bem batido assim, mas que vai funcionar pra você entender a lógica. Como é possível emagrecer comendo chocolate? Ah, é possível acelerando o metabolismo do seu corpo através de uma pílula de cafeína. Cafeína, acelera o metabolismo, enfim, é isso. E aí tu pode usar essa mesma solução para dezenas de perguntas. Então, aí como é possível emagrecer comendo chocolate sempre? Como é possível emagrecer sem fazer exercícios? Como é possível emagrecer sem fazer dieta? Como é possível emagrecer comendo mais do que o normal? Ou como é possível emagrecer comendo hambúrguer todo dia? Enfim, tem centenas, na real, que tu pode usar para uma mesma solução, entendeu? E aí dessas todas que você testar, sempre vai ter uma campeã, vai ter algumas que vão converter mais. E aí tu explora isso, entendeu? Pode transformar isso numa MSL, pode transformar isso num mecanismo novo, enfim, as oportunidades são infinitas. Então, só voltando aqui, eu gosto mais de usar no gancho de criativo, sabe? E aí eu acho que isso é meio que uma escadinha, se eu for dar uma olhada. Porque o gancho criativo, tá? Então eu validei que a melhor de todas é como é possível emagrecer sem ter que ir na academia. Beleza, essa foi a que mais converteu. Eu posso jogar isso pra minha headline. Então eu posso falar isso no criativo, funcionou. Eu testo jogando na headline. Porra, a headline converteu pra caramba. Então eu vou testar isso fazendo uma lead nova usando essa pergunta. Aí, pô, isso funcionou muito bem. Então eu vou criar uma nova oferta, um novo mecanismo usando essa pergunta no mecanismo, sabe? Então, basicamente, aqui é onde você vai validar a tua pergunta e depois você vai jogando ela mais pro fundo do funil. Basicamente essa é a estratégia. Então indo para a última parte agora, que é como usar. Então, aqui eu vou dar exemplo de como usar em anúncios, que é o exemplo que eu dei lá dos ganchos, na real. Ganchos e anúncios. Então aqui tem 3 perguntas que eu já tinha colocado lá. Vou te mostrar como tu vai adaptar a tua pergunta, porque tu pode sim fazer o gancho só falando a pergunta, mas tu pode abordar de formas diferentes. Por exemplo, que por que as japonesas são tão magras se elas vivem comendo carboidrato? Aqui, ó. Outra, aí vamos fazer um gancho novo. Você se sente um balão depois que sai do rodízio de sushi? Isso não é normal. Isso não deveria acontecer. Inclusive, já reparou que as próprias japonesas que comem isso todo dia não são gordas, sabe? Então, tipo, tu pode abordar de vários ângulos. Aqui, vamos dar outro exemplo. Ah, sei lá, ontem eu tava vendo um clipe
K-pop. Sei lá, acho que K-pop nem é japonês, é asiático, sei lá. Enfim, asiático não, né? Asiático, japonês. Enfim, você entendeu. Acho que é da China, sei lá. Tava vendo um clipe de K-pop e logo depois. E fiquei admirada com o corpo daquelas mulheres. Mas depois, abri o TikTok e me deparei com esse vídeo. Aí, sei lá, vídeo de cantora de K-pop comendo hambúrguer. Fiquei me perguntando como ela tem um corpo tão bonito, mesmo comendo tão mal. Ou melhor, mesmo comendo tanto carboidrato. Enfim, você entendeu, né? Dá pra tu trabalhar essas perguntas de várias formas. E aí, tipo, essa que é a mágica. Então, tu acertar uma pergunta, bicho, tu pode fazer mais de 50 criativos ao redor dessa mesma pergunta pra ter mais variações, sabe? Porque o que ganha o jogo dos criativos é o teste rápido e teste efetivo. Então, tô tendo muitas variações, é o que vai fazer a tua oferta escalar, eu vou continuar vendendo e tal, enfim. Você sabe disso, provavelmente. Aqui, vou dar um exemplo de cada um agora. Por que você não consegue esperar o seu ex, mesmo ele sendo um babaca? Os que não valem nada, nós apaixona e sofre. É uma música. Aí, tá, vou colocar aqui. Tava ouvindo essa música e fiquei com raiva. Porque é verdade. Sempre me envolvi com traste. E sempre me apaixonei muito rápido. Mas até hoje, mas até agora há pouco, ou melhor, mas até ontem, não. Ó, vou voltar aqui pra ficar justo. Tava ouvindo essa música há alguns dias e fiquei com raiva, porque é verdade, sempre me ouvi com traste, sempre me apaixonei muito rápido. Mas até ontem, não sabia o porquê. Aí aqui, enfim, depois explica e tal. Dá mais um exemplo desse aqui que é mais fácil, pra você entender como, tipo, é fácil você criar muitos anúncios em cima disso. Principalmente com inteligência artificial, tá? Tu vai conseguir. É aquela coisa, eu sempre recomendo que se você tem pouca experiência, se você não sabe muito bem o que está fazendo ainda, faz na mão. Aprende. Escrevendo palavra por palavra, letra por letra, pra depois querer terceirizar, entendeu? Pra depois querer automatizar. Então, vamos fazendo aqui. Hoje eu acordei com uma mensagem da minha amiga dizendo, pedindo desculpa por ter ficado com meu ex, aquele bosta. Logo ela, que falou pra eu terminar várias vezes. Eu não sei o que a gente vê nele, que eu sofri tanto, mas ainda sinto saudades. E agora? Ciúme. Aí, enfim, vai desenrolando. Mas então, basicamente é isso aqui. Acho que ficou bem claro, então só dar uma resumida por cima de tudo. O que é a pergunta paradoxal? É uma pergunta paradoxal. Então você vai colocar um paradoxo em formato de pergunta que beneficie o teu mecanismo, a tua solução. Que leve a pessoa a querer encontrar a resposta para aquela pergunta, e a resposta vai estar dentro do teu mecanismo, da tua solução. E aí, qual que é o objetivo? Gerar curiosidade, fazer a pessoa ficar até o final, se identificar com o teu conteúdo, enfim. Vem do inconsciente coletivo, então isso já tá na cabeça das pessoas. Como é que você vai criar? Refletindo, pesquisando e usando as estruturas aqui. Onde usar, principalmente em gancho criativo, mas depois você pode usar headline, lead, mecanismo, enfim. E como usar dessa forma, trazendo vários ângulos para a mesma pergunta. Então, muito obrigado.
essa aqui foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter ajudado de alguma forma. E se inscreve aí, curte se você gostou, que com certeza nos próximos dias aí terão mais aulas sobre coisas que normalmente as pessoas não explicam por aí. Fechou? Eu vivo no mercado na prática, todos os dias a gente tá subindo alguma coisa, tá rodando alguma coisa, então tem muita coisa para ensinar para quem tá disposto a ouvir. Então é isso, se inscreve aí e até a próxima.